diretamente do QG dos Gracholas, estamos com mais um episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction e também conta, com a parceria da Climatic e Tecmatic Produtos Químicos. Durante a transmissão vai aparecer o QR Code das empresas parceiras do Manutenção na Escuta. Convido vocês aí a apontar o celular e conhecer as soluções das empresas que são parceiras aqui do Manutenção na Escuta. Vamos lá, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, ele que é especialista aí em CNCs, é um ramo que eu não domino, e também aí faz uns retrofit, faz umas confusão nas máquinas. Cleverson, seja muito bem-vindo aqui ao Manutenção na Escuta Podcast. Falar um pouco aí sobre essa parte eu também considero como uma manutenção, só que um pouquinho É mais emocionante. Bem mais emocionante, assim, do ponto de vista de você estar colocando algo totalmente diferente para funcionar numa máquina que já tinha funcionamento. Aproxima um pouquinho. Aí. Acho que agora vai. A gente pode iniciar o bate-papo aqui falando um pouquinho da sua parte docente, né, da sua formação. Voltou? Desculpa, pessoal, teve um pequeno probleminha no áudio aí, eu acho que vocês repararam. É chiado? O que é? Bom, voltamos aí. Deu um probleminha ali no nosso som. Vocês perceberam que tava um chiadinho. Talvez tenha ainda um chiadinho se você estiver escutando no fone. Mas vamos tocar aqui, né?
A gente parou na parte. Ainda bem que nós nem fomos muito longe, né? Se não tiver problemas, não tem manutenção. Isso aí não tem, perde toda a emoção, né? Aí não condiz com a nossa realidade. A gente gosta de começar aqui falando um pouco da sua formação, para Sim. se alguém se reconhecer aí nessa parte, ele poder seguir os teus passos aí, você é formado em que... Inicialmente, eu me formei em eletrotécnica, né? Na parte de mais assim, de instalações e tal. E depois, como eu caí nesse ramo industrial, da parte de manutenção e tal, eletrônica industrial também, fui sempre estudando, mas agora, por último, eu me formei em engenharia mesmo, mecânica, tá? Engenharia mecânica. Engenharia mecânica, até por uma questão da empresa, que é uma das partes mais cobradas, assim, o CREA, ele fiscaliza. Se você tem uma empresa, você tem que ter um responsável técnico, e o mais cobrado, no nosso caso, é o engenheiro mecânico, né? Então eu busquei a formação pra gente não ter que ter alguém só pra estar responsável técnico, né? Então eu acabei buscando, mas eu sempre tive uma queda maior pro lado da eletrônica e tal, né? Mas por essa questão, né? Engenharia mecânica também é algo muito importante nessa área, né? E é muito cobrado por essa questão de responsabilidade técnica mesmo. É que tem que assinar, né? Sim, tem que ter um responsável. A engenharia elétrica ela é mais cobrada para quem trabalha mesmo com redes, com parte de instalações. Agora, na indústria, na parte mesmo de manutenção, é mais a engenharia mecânica mesmo. Então, mas agora já entrou numa dúvida que eu tenho. A empresa de vocês fabrica, né, as máquinas? Eu achava que fazia só Sim, retrofit. também. E quando você fabrica a máquina, você assina pela parte mecânica e a elétrica dela também ou não? Na verdade, assim, a cobrança do CREA é mais na parte de mecânica mesmo, né? Nós nunca tivemos uma necessidade de ter que assinar um projeto elétrico, tá? Então, o projeto elétrico é mais cobrado em instalações, prediais, industriais e tal. Agora, no ramo de máquinas é mesmo a mecânica. Olha, Tá? eu achava que tinha que Até meio que ter os dois. porque quando na formação de engenharia mecânica a gente também tem uma parte, né, parte de sensores, é, comando, CNC, tudo isso entra, robótica. Então você tem uma parte da formação dessa parte de, de dar mais puxado um pouquinho para eletrônica também na engenharia mecânica, né? É meio que um preconceito, né? Não é uma coisa assim, eu me formei em engenharia mecânica, eu só sei negócio de materiais e tal. Não, tem uma área, né, da parte da automação, né? E também tem assim, um pouco voltado até para administração. Todas essas matérias a gente vê na faculdade também, né? Então, NR12 também, Sim, toda é isso essa aí. linha. Tem várias matérias ali, as últimas que eu cursei agora. Eu ainda nem. Tô terminando agora, acabei de terminar, nem colei grau ainda, tá pra agora, acho que pra agosto é marcada a colação. E aí a gente tem essa mistura, assim, de vários ramos, assim. Então, na área de industrial, assim, tem bastante matérias que, né, desde a parte de gerenciamento até. Tem tipo assim umas 4, 5 matérias que todas elas englobam parte de segurança também, né? NR12 e tal. Não tem nada específico, você não estuda a NR12 em si, mas tem um monte de matérias, tem um monte de coisa, fazer CAT, fazer não sei o que, um monte de pergunta lá sobre segurança no trabalho que acaba englobando em diversas matérias. É igual fala, né? A engenharia é tão genérico que quando você chega no. Por isso que tu fala que você aprende mesmo no chão de fábrica, né? Porque Exatamente. é um universo tão grande que a engenharia tem que englobar. É muita teoria, assim, se você for lá fazer só a faculdade, você não tiver uma base prática, praticamente você sai de lá, você vai ser jogado dentro de uma empresa, você não sabe nem por onde começa, né? Então, assim, para mim foi uma experiência legal, porque eu já vinha de aí quase 20 anos trabalhando dentro de empresa, manutenção e produção. Eu comecei lá trabalhando lá na produção e depois fui estudando, fui fazendo minhas subidas ali para manutenção e tal. E aí nesse meio tempo aí a gente aprendeu muita coisa que quando você chega lá na faculdade, você fala, opa, isso aqui eu vi lá, isso aqui eu aplico aqui. Começa a ter um pouquinho mais de lógica. Exatamente, é uma coisa que te chama a atenção, cara, eu já vi isso, eu preciso disso, eu consigo aplicar. Então você tipo foca em algumas áreas mais específicas, né? Para que você possa
tá aproveitando melhor esse estudo. Porque senão você vê muita coisa, é um turbilhão na sua cabeça de um monte de matérias e tal, e coisas que você tá no dia a dia, né? E acaba ficando muito vago, assim, você não tem uma base ali, né? De aplicação, né, daquilo Exatamente. ali. Igual. Principalmente assim, quando a gente trabalha, eu tenho a empresa é uma empresa pequena, né? E dentro de uma empresa pequena, diferente de empresas grandes, a gente tem, quando a empresa é um pouco maior, você tem lá a pessoa que tem um engenheiro, por exemplo, de produto, você tem administração, tem tal. Quando a empresa é pequena, você tem que fazer tudo, entendeu? Principalmente no começo, né? Então você, na área de engenharia, você é engenheiro de produto, de aplicação, de software, de hardware, de tudo, entendeu? Então, Operador. exatamente. Então, na minha vida profissional, assim, eu tenho essa formação acadêmica aí, né, e tal. Mas desde lá do começo, quando eu tinha 15 anos lá, eu já comecei a estudar eletrônica e tal. Então, nesse tempo, eu procurei ver de tudo quanto era assunto da área de engenharia, de automação, de eletrônica, de elétrica, para poder conseguir dar principalmente parte de manutenção em máquinas que tu chega lá, você não, o cara te chama lá, por exemplo, para resolver um problema, não tá escrito lá nem na tela da máquina, nem o cara te fala, ó, parou de funcionar. Se ele falar parou do nada, é padrão, Exatamente, né? daí é o quê? É mecânica? É elétrica? É não sei o que, tal, beleza, é software? Então você tem que chegar lá e simplesmente Dá descobrir seus o pulos, né? problema, né? Se vira nos 30 lá. E daí, então, para isso é preciso ter bastante conhecimento mais amplo, multidisciplinar, para que você consiga chegar num lugar e resolver um problema, né? Então, isso é importante. Você começou agora, você comentou que desde os 15 anos, como que foi sua carreira, assim, no início? Você entrou na indústria, porque um dos pontos que mais reclamam do mercado de manutenção é o início, né? Sim. Porque o início realmente é complicado, ainda mais se o cara era um operador, por exemplo, e aí quer mudar, e aí geralmente o salário de operador já vai ser maior que o de um menor aprendiz, por exemplo. E geralmente inicia por menor, né? Aí a gente acaba mudando de tanto encher o saco de alguém, né? Essa é a história, porque, cara, não dá pra esperar que o mundo te coloque numa situação legal, né? Então, muitas vezes você tem que encher o saco de alguém, e você tem que demonstrar de um jeito ou de outro. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, eu nasci no sítio, né? Eu nasci lá no Rio Grande do Sul, né? Com 2 anos eu vim para o Paraná, ali para Ampere, morar ali. Eu não, me trouxeram, né? Porque eu não vim. Com 2 anos eu não vim para lugar nenhum. Meus pais vieram morar ali, me trouxeram, né? E eu morei em Ampere ali até 88, desde 88, 90 fui para outra cidade, voltei para Ampere de novo. Quando eu tinha 18 anos, eu estudava lá no Cecília Meirelles, técnico em contabilidade, tá? Tinha ainda naquela época, tinha o tal do técnico em contabilidade, né? Que era uma formação técnica que tinha, né? Eu fiz isso porque eu sempre queria fazer algo para tentar, né? Ter uma profissão e tal. A mais, né? Exatamente. Então, eu fiz isso e tal. Aí um dia o pessoal veio lá, na época lá da Gel Plus, né? E fez uma espécie de uma seleção lá, o pessoal tal, precisava de gente para trabalhar. E eu entrei nessa e tava lá no sítio um dia, eu falei, vou trabalhar na cidade. E eu acabei indo trabalhar lá. Comecei na produção, limar pia, colar aglomerado embaixo de pia e tal, e tal, e tal. Aí foi indo. Nesse meio tempo, como eu gostava muito de eletrônica, desde antes disso, né? Eu trabalhava lá de dia, como não tinha uma oportunidade lá, eu trabalhava em eletrônica, na época o que a gente podia, né? Até não tinha tanta tecnologia, nas empresas estava começando a chegar alguma coisa, né? Isso foi em 98, né? Então eu ia nas eletrônicas lá trabalhar, à noite, no sábado de manhã, quando tinha uma folga, eu ia lá, trabalhava, consertava umas tranqueiras lá. Geralmente o que ninguém queria consertar, que não valia a pena, eu jogava lá pra mim, eu ficava consertando algumas coisas. Só fuçando, né? Exatamente. E trabalhei lá em 2, 3 eletrônicas que tinha lá na cidade. E aí nesse meio tempo eu tinha que pelo menos dar um início, seja lá onde fosse, né? Pra pelo menos alguém ver, o cara tá fazendo isso, ele deve ter alguma coisa de diferente ali na cabeça dele que consegue, né,
Hoje em dia, só tendo a vontade já é um negócio diferente. Exatamente, né? O que tá faltando bastante, né? Aí eu ia lá e tal, daí foi um tempo, daí eu comecei a estudar ali em Beltrão, tinha antigamente chamava Colégio Miniguaçu, que era um curso que tinha ali da eletrotécnica, depois virou uma fundação que chamava Fundesbel, e daí tinha esse curso de eletrotécnica, que só tinha aquele mesmo, aquela turma, e foi a última turma que teve, né? Depois disso, acho que o ECEI abriu uma turma ali de eletrotécnica, né? Eu me formei ainda Aí eu estudei ali, fiz a eletrotécnica, e daí nesse meio tempo eu consegui uma vaga na manutenção, né? Aí eu comecei a trabalhar dentro dos 2 anos, lá deu uma crise lá na empresa, eu fui pra rua, né? Porque foi uns 30% dos funcionários foram pra rua. Tava né? no meio do balaio. Aí deu uns 6 meses, a empresa deu uma recuperada lá e chamou todo mundo de volta. Aí eu voltei a trabalhar lá. Era empresa do quê? Era na Gelplus, lá na empresa de pias lá, a mesma empresa, né? Uhum. Aí depois ali uns 2 anos eu saí e fui trabalhar com um conserto de coisa, montei uma eletrônica lá e tal, daí eu comecei a trabalhar e tal, mas eu falei, peraí, mano, o negócio não tá indo pro lado certo, essa coisa de eletrônica aí vai acabar, isso aqui não, né, o pessoal vai começar a jogar fora e comprar novo, né. Aí que as eletrônicas parei. antigas era parrudo, né? Era um negócio que compensava, né? Exatamente, hoje não tá valendo mais a pena, cara, você compra uma TV por R$1.000 lá, ou se o cara vai lá ficar sentado 3 dias lá pra consertar, se foi o valor do negócio, né? Eu falei, não tá certo isso. Eu peguei e parei, né? Aí eu fui trabalhar em outra empresa do grupo lá, me chamaram de volta pra outra empresa, daí eu entrei direto na manutenção mesmo, né? Aí eu trabalhei 10 anos lá, né? Que foi na HAN, né? E depois daí nesse meio tempo acho que em 2004, 2005, por ali que eu entrei, né? E aí eu acabei entrando direto na manutenção. E em 2009 a gente começou a empresa, né, a Luxon. Né? E aí que a gente começou, né? Nós vendemos uma máquina lá, falamos que ia fazer uma máquina que ia ser importada lá e tal, e custava muito caro, nós resolvemos fazer, né? E aí que a gente acabou abrindo a empresa porque vendemos essa máquina. A primeira... Exatamente. E como que foi essa primeira venda? Ah, foi um negócio assim, né? A gente pediu lá... chegou lá pro diretor da empresa lá e falou assim, oh, nós conseguimos fazer a máquina e tal, beleza. E tal, mas quanto que vai custar? Ah, eu acho que a gente vai fazer com 40 mil. Aí ele falou, eu dou 20 pra vocês, tá bom? Beleza, fechado. Mais ou menos assim, né? Aquele negócio de... Que negociação. Não tinha empresa, não tinha. Daí o seu Pedro lá falou assim, mas como é que vocês vão me dar a garantia dessa máquina? Porque vocês não tem nada. Vocês não tem empresa? Não, nós vamos abrir uma. Pode deixar, não vamos abrir uma aí e tal. Beleza, aí fizemos lá. Aí onde foi que começou na época, né? Aí a gente ficou um tempo, né, lá dentro, fazendo muita coisa interna, né? Até foi cedido um cantinho lá da empresa lá pra gente poder trabalhar ali, né? E depois disso, a gente... depois desse tempo aí, foi em 2016, acho que foi, uma coisa assim. Daí eu peguei e acabei saindo lá da empresa, né? E daí eu fui só pra minha empresa. A sua, né? Aí era uma máquina do que essa primeira? Ela era uma máquina de acabamento de pias lá que fazia a lixa, uma máquina CNC, né? Que fazia ali você tem a mesa da pia, tem a cuba, né? E ela fazia o acabamento ali. E daí a gente começou a desenvolver isso, começou a desenvolver máquinas também dobradeira de arame, outra empresa lá do grupo e tal. E foi fazendo, né? Tinha bastante na época prensas lá dentro, né? E essas prensas elas precisavam de uma manutenção, de um retrofitting que a gente chama, né? Para quem não conhece o retrofitting, é o que? É pegar uma máquina, por exemplo, no caso da prensa. Se você pegar uma prensa, por exemplo, nós já retrofitamos prensas lá que era 1969 a prensa. Era a prensa que foi comprada e sucata da Volkswagen, que estampava o teto do Fusca, né? E tá lá trabalhando. Então essas máquinas, uma prensa, se você pegar uma prensa 1969, como era aquela, e você pegar uma prensa de hoje... Aí é a mesma ideia, É a mesma ideia.
Porém, naquele tempo o aço era barato. Colocavam aço. Hoje, né? A gente já teve caso aí de comprar uma prensa nova, dali uns anos ela tá toda rachada porque tá se economizando em material e tal, né? Então hoje quase no Brasil tá inviável fabricar prensa por causa do custo do aço. Então o pessoal tá importando. Às vezes pega uma lá na China, já vi muitas empresas pegar lá da China, trazer a prensa aqui pro Brasil e falar assim, ó, agora você automatiza ela. Arranca tudo que tem e ponha, porque vai depender do chinês lá e tal. E lá na China a gente ainda tá tendo um custo de material muito menor do que aqui. Então tinha muita prensa lá, né? E a gente começou a fazer uma programação nova, arrancar tudo, né? Tinha prensas lá de uma empresa chamada Dampress, que era uma empresa do Rio de Janeiro, que ela, inclusive essa empresa faliu lá e tal. E daí essas prensas, elas tinham uma tecnologia pra época muito grande, assim, era CNC e tal, né? Só que foi uma coisa que não... Era uma tecnologia meio que não ajudava muito também, né? Aí a gente teve bastante caso de pegar e arrancar tudo isso aí, porque tava velho, já não tinha mais peça de reposição, a gente tinha que fazer uma automação totalmente nova nelas, tá? Aí teve um dia que teve um caso engraçado, assim, a gente tinha o Renato lá, que era um colega nosso que trabalhava lá na época, né? E hoje ele tá lá na Notável, na manutenção também, né? E eu cheguei, a gente tinha fechado lá para fazer um retrofit na prensa, tirar tudo e colocar um outro sistema, uma IHM, um CLP e tal, algumas coisas de inversor. Atualizar, né? Atualizar, deixar ela, porque a parte mecânica, seja ela 1980 ou 2020, é igual, né? É bem... Até pior. Sim. Né? Nesse caso aí. Aí cheguei lá, né? Ele tava... Eu falei, ó, você vai lá e começa a fazer o trabalho lá e tal, né? Eu cheguei lá, então na época a gente tava meio começando ainda, então era aquele negócio, né? Vamos com calma, cuidado. Falei, tu vai lá, começa, daqui a pouco a gente vai lá, eu fazendo outras coisas ali e tal. Daí eu vou lá e nós vamos pegar, né? Aquele negócio de sempre, fim de semana, né? Começa na sexta-feira, se lasca o sábado e domingo, para na segunda tá vende a alma sábado e domingo e... Exatamente, é como, eu acho que é só lá que acontece isso, ah, né? Eu não, acredito com certeza, que né? os outros, o pessoal que tá assistindo aí nunca segunda a fez sexta, isso, né? Era só lá em Ampere que eu acho que acontece isso. Aí a gente tava lá, né? Eu cheguei lá e tava lá o Renato sentado no painel da prensa lá. Ele pegava, eu não me lembro se era um caderno ou uma prancheta, né? Aí ele pegava, anotava, pegava a chave, tirava o fiozinho lá, espanhava do lado. E tirava outro fiozinho, anotava. Eu cheguei assim e falei, Renato, o que tá acontecendo aí? O que você tá fazendo? Aí ele olhou, ele tava sentado mesmo, o painel era abaixo, assim, ele falou, olhou pra cima assim, eu tô tirando aqui, tô anotando todos os fios, porque se a gente for fazer o retrofit, que é o nosso sistema, foi uma das primeiras, né? Ou a primeira prensa, né? Se não funcionar, a gente liga de volta como tava e o negócio volta a funcionar. Ah, falei, então tá. Aí eu olhei pro lado e ele continuou. Aí eu vi a caixa de ferramenta, fui lá, peguei um alicate de corte, assim, peguei um maço de cabo e cortei. Peguei outro, cortei. Aí ele olhou pra mim assim, o que tu está fazendo? Eu falei, agora vai ter que funcionar. Você já ia começar pensando no plano B, exatamente. né? Eu falei, agora vai ter que funcionar, agora não tem mais outra. Daí ele me olhou assim, com aquela cara. Então tá. Daí foi lá e arrancou aquele. Daí foi 5 minutos, já não tinha mais nada. Já nem derreteu, painel, né? Eu falei, às vezes você não... Porque se você, cada vez que você for... não é que a gente não tem que ter um plano B, né? Mas o plano B tem que ser, né, um pouquinho ousado também, porque senão você não sai do chão, né? Toda vez que você for fazer alguma coisa, você começar a pensar que não vai, né? Tem que ser pensamento positivo. Primeiro você tem que estar preparado para aquilo, né? Se você estudou, se você se preparou para aquilo tem que dar certo. E você também não pode ficar dando margem para voltar atrás, ou vai ou racha, né? Pra trás, nem pra pegar impulso. Exatamente. Então a gente teve essa situação assim de falar, não, agora eu falei, agora vai ter que funcionar. Daí ele falou, não, então beleza, já que é assim, vai, né? E aí a gente começou a fazer, fez diversos trabalhos e tal. Só que chegou num ponto que a empresa a gente já tinha reformado tudo que tinha e feito máquina e escambau lá, foi feito 5, 6 máquinas e tal. Eu falei, agora. E daí lá era tudo muito bom, né? Porque a gente trabalhava lá dentro.
era a empresa que pagava o material, a gente praticamente entrava com a mão de obra, tal, fazia algumas coisas, isso, aquilo. Tava muito bom, muito confortável. Cômodo, né? É, muito fácil, né? Aí eu falei, não, mas tá bom demais, vamos se lascar um pouquinho mais, né? Não vamos ficar nessa coisa aí, porque isso aí tá muito fácil e tal. Aí eu saí, né? Aí tinha o meu outro sócio lá, que eu acho que até ele teve aqui no podcast lá com o Luciano, que na época, né, saiu, daí a gente montou a empresa e tal. E ele, né, naquele tempo a gente acabou se ele ficou aquele tempo que a gente saiu de lá também, e daí ele resolveu sair da empresa. Ele era gerente lá, ele tava numa situação mais confortável, né? Ele não tava com aquela vontade de se lascar que nem eu, né? Aí ele ficou pra lá. Daí nesse meio tempo eu tive que falei, agora eu preciso de alguém aqui, porque eu falei, eu sou parte técnica, não tenho aí. Falta comercial ali. E eu convidei daí a Rochelle na época, né? A Rochelle já trabalhava com nós lá, né? Já tinha trazido ela pra empresa, que é a minha cunhada. E a gente acabou, quando ele saiu, eu falei, fiz uma proposta pra ela, falei, ó, fica uma parte da empresa aqui pra nós tocar isso aqui, porque eu falei, eu comercial e burocrático aí, eu não É não a é minha o meu praia. chão, né? Então tá, aí a gente começou, e foi aí que a empresa realmente virou uma empresa. Por quê? Porque daí a gente saiu daquela situação de, quem paga, quem, né? Aí a gente saiu pro mundo. Abriu um horizonte de Aí, na possibilidades. primeira saída pro mundo, a gente tropeçou e quebrou o nariz na primeira, assim, sabe? Aí, quando nós vimos, nós já tava devendo 3 tanto do que nós tinha na vida, né? E daí agora, falou, vamos parar? Não, não dá pra parar porque nós não temos como pagar as contas no banco, né? Entendeu? Por quê? Porque você sai, eu costumo dizer assim, a gente... por mais que você assista um jogo de futebol, que você gosta de futebol e tal, e um dia você resolve, eu quero ser jogador de futebol. Você nunca jogou? O que vai acontecer? Vai dar cagada. Vai dar cagada. O cara não vai jogar nada, vai chegar lá, vai ficar que nem um bobo no campo, não vai conseguir nem pegar a bola, né? E todo mundo acho que sabe disso. Mas quando se trata de empresa, o empreendedor, ele geralmente ele esquece essa parte, sabe? Ele fala assim, não vou abrir uma empresa e vai embora. E acha que que não é igual jogar bola, que não sabe nada, que não sabe. Para tudo precisa. Uma coisa é treinamento, outra coisa é jogo, outra coisa é jogar uma pelada no fim de semana, outra coisa é jogar um jogo profissional, né? E quando você abre uma empresa, pronto, você já começou a jogar jogo profissional, né? Você não vai jogar, o teu jogo é contra o teu... Contra não, vamos dizer assim, é uma disputa entre você e o cliente, você tem que atender, ele tem as expectativas dele e tal. E quando você vai trabalhar com o cliente, é jogo profissional. São pessoas que já estão no mercado, não são amadores que nem você quando entra pro negócio. E às vezes você acaba levando umas canetas e, entendeu? Levando umas... É igualzinho jogar bola, né? Exatamente, igualzinho. Então tem esse período quando a pessoa começa um negócio, ela pode entender do assunto, mas às vezes não entende o negócio, entendeu? Então leva entende como funciona o jogo, né? Exatamente. Sabe jogar, mas não entende como funciona o jogo. Um bom tempo assim para você pegar esse ritmo de jogo, tá? Então, para quem tá começando, uma das coisas que eu digo assim, não é que a gente hoje esteja com a vida resolvida, mas nós passamos uns perrengues bem pior do que, né, hoje a gente tem, né? Hoje a gente já pode estar mais respirando, mais tranquilo e tal. Mas nós passamos anos, teve dias assim de falar, vamos parar? Não vamos parar, porque não dá pra parar. Não tem pra onde, é igual o fio que eu cortei lá, cortou, ou vai ou racha, entendeu? Se você parar, você perde tudo, ou você some do mapa e tal, né? E a gente passou por esses momentos e tudo com a empresa, né? E nesse meio tempo, assim, a gente foi aprendendo e fomos aguentando o repuxo ali até nós conseguir fazer as coisas certas de novo, né? E nesse meio tempo a gente erra muito, a gente, né? E graças a Deus com a equipe, outra coisa que é difícil é montar uma equipe, né? Montar e manter, né? Montar, manter com uma responsabilidade. Eu acho sim que principalmente nesse ramo da manutenção é para quem gosta, quem nasceu para coisa, porque não é para simplesmente, eu vou trabalhar lá porque ganha bem, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo, não,
É a primeira ilusão, eu falo que é a primeira ilusão do operador, porque o operador lembra da manutenção sentado Exatamente. preenchendo ordem, né? Aí ele só Exatamente. lembra da gente nesse momento. E aí ele fala, não, vou ir O trabalhar operador manutenção. deu sexta-feira, às vezes. Tem uns que faz uma horinha extra e tal, uma sexta-feira de tarde, ele fala, sextou e vaza embora. Tchau, né? Sábado, sexta de 6 horas da tarde, sábado de manhã, domingo, às vezes, até na segunda-feira tem um cara na manutenção lá dentro, mexendo na máquina porque não pode. Tem. E engraçado é o seguinte, que o cara na manutenção custa mais caro, eu não sei porque que não deixa um operador trabalhando no fim de semana, né? Tá louco? E- O cara e- fica 5 horas lá, já É. consegue fazer o terror Deixa, na máquina. deixa o imagina se operador deixar. trabalhando no fim de semana e põe o cara na manutenção trabalhando durante a semana, né? Não. É mais barato, né? Geralmente o salário é um pouco maior. Então, assim, foi mais ou menos nesse tranco que surgiu, né? E hoje a gente tem lá a equipe, tem a Rochelle lá que faz a comercial, faz e tal. Às vezes tem gente, vai Rochelle, não sei o que, reclama lá um cliente e tal. Eu falo assim, beleza, cada um tem o seu, né? Já desabafou? Mas o Deote, o Cleber, né? Mas não sei o que. Agora tem o Lindex lá que tá nós com a parte de manutenção mais também, né? Então a gente tá sempre nesse desafio, porque ninguém nunca tá contente com nada, né? O cliente também não tá, o cara não... Você sabe que você vai lá, faz tudo o que acontece na parte de manutenção, né? Quem trabalha nisso aí sabe que não... Às vezes você faz o melhor que pode, mas... Às Mas vezes... faz mais do que ele queria e mesmo assim tá ruim, né? E às vezes não tá bom, né? Porque o maior desafio que tem, eu acho, assim, na parte de manutenção, em primeiro lugar, é ter informação sobre equipamento, né? Ainda mais retrofit, né? A gente não tem, por exemplo, às vezes tu vai lá, mas como que funciona isso aqui? Você não tem algo explicando exatamente o que faz cada função da máquina, né? E o outro é o que é tudo para ontem, né? Para ontem, ou para anteontem, ou para semana passada, como eu falei antes, né? Então essas são as dificuldades assim maiores. A equipe de vocês estão em quantas pessoas agora? Hoje nós temos lá eu e o Daniel na engenharia lá, daí tem o Matheus e o pessoal lá dentro do chão de fábrica, né? O Lucas, o Gustavo. Eles estão em 3 lá dentro. Aí tem mais uma vaga para ser preenchida, que o pessoal teve um link que saiu, né? Aí tem a Rochelle na parte comercial, né? Tem a Elisana que ajuda lá também. Então, tem até família envolvida ali, dá umas 10 pessoas envolvidas ali no processo, né? Tem o Lynn Jackson na parte de assistência, né? Então, Que daí. Agora, você tava conversando, igual eu falei, eu não entendo nada de CNC. Qual que é a diferença de uma prensa CNC para uma prensa... Então, uma prensa CNC, pra mim, é um elefante branco, né? É uma coisa que não faz sentido, né? Pelas experiências que eu tive lá, né? Então, assim, a prensa CNC é algo que não... É um negócio... É um negócio pra ver que encanta, mas a função é a mesma, né? Um elefante branco ou um preto vai fazer a mesma coisa, né? Porque assim, a prensa faz o quê? A prensa, exatamente, né? Não tem muita... Então a gente sabe, né? É hidráulico, não é preciso, então você vai colocar um sistema de computadorizado em algo que não é preciso? Não é preciso, né? Aí... É igual você botar um motor V8 com não sei o que e tal num Fusca, né? Vai capotar na primeira curva. É mais ou menos assim que funcionou, né? As prensas CNC. Mas, tanto que depois que foi tirado do CNC, voltou a ser por CLP, sistema, né? Uma régua potenciométrica ou qualquer coisa que te dê a posição dela, né? Fim de curso e tal. A gente trabalhava com régua porque o fim de curso ele depende de uma regulagem mecânica, né? Daí a gente trabalhando com uma régua ou com um encoder, seja lá o que for, para dar a posição, né? Então você consegue lá pelo programa. Então, vai fazer tal trabalho, você vai lá e puxa aquele programa. Não depende do cara lá com uma chave e mexer no fim de curso. Entendi. Entendeu? Essa é a vantagem de você ter uma automação um pouco mais... Agora, CNC é algo muito preciso. Então, ele não combina bem com a hidráulica. Existem até sistemas, existe até robô com hidráulica misturando com CNC e tal. Mas não é uma coisa tão simples de se lidar. Quanto que pesa o batente da prensa? Olha, lá, pelo menos onde que eu trabalhava lá, tinha prensas lá que tinham capacidade para... Essa do antiga aí era de 600 toneladas a força dela, né? Nossa.
Aí você tem um martelo ali, uma parte ali que pesa 5, 6 toneladas, ou mais Cara, até. 600 toneladas. Eu fui na Pirelli, lá fazer uma apresentação, e aí tem uns rolos lá, me apresentando ali. E aí ela falou, nossa, ali é complicado ali, ó, entre aqueles dois ali tem 23 toneladas. E Uhum. assim, ó, pensa, uma borracha de pneu, cara, e era nada que eu ia passando ali. Você olha, Isso assim, pra estampar aço e tal. Aí tem, pelo que eu sei, tem prensas, né? Eu não conheço muito também pra fora daquilo ali que eu já trabalhei, né? Mas pelo que eu sei, assim, existem outras prensas que são responsáveis por fazer o porcelanato, a cerâmica, né? Porcelanato, ele é um pó super compactado, né? Que vira uma cerâmica. Lá é prensa de 2, 3, 10 mil toneladas, entendeu? Então é absurdo, assim, a força que você precisa. Você tem que fazer o pó virar é rígido, uma né? cerâmica e depois vai pro forno, né? Uhum. Nem sei se vai, como é que é ali, mas eu acredito que vai pro forno, né? Então tem prensas assim que são absurdamente grandes, né? E aí você você monta máquinas também Sim. e tá fazendo mais retrofit ali de equipamentos. Que linha que você fabrica ali? Então, assim, a gente tem. O que mais dá hoje, assim, em retrofitting? Geralmente é torno, fresadora, tá? Tem muito torno, principalmente, tipo, essas prensas que a gente falava ali, era a CNC da MCS, né? Uma empresa brasileira que fabricava CNC, que hoje ela tava meio que morrendo aí uma empresa chamada Comorgan, tá? Ela comprou essa empresa e agora teve uma outra empresa chamada Altra que comprou a Comorg, né? Mas são todas multinacionais, né? São Uhum. fabricantes de servomotores, né? Essa Altra aí tem bastante coisa, uma multinacional aí faz bastante coisas, né? Então hoje eles fornecem servomotores e tal, comando, CNC e tal. Então a gente tem muito a parte de torno, tem dobradeira, tem algumas coisas, né? Hoje chegou lá uma dobradeira pra gente fazer um retrofit. O que está acontecendo bastante, e eu acho que no futuro vai acontecer mais ainda, é o tal do chinês, né? O pessoal hoje, como eu falei, o custo hoje você tá difícil de competir com uma máquina chinesa, né? Principalmente quando você tem uma questão do custo do material, né? Do aço, né? Então ele na China, cara, se você comprar o aço aqui no Brasil fazer uma máquina, sai mais caro do que Sem importar. você comprar a máquina pronta de lá, né? Só que o que vai acontecer? Tem muita empresa chinesa que eu não sei até onde que elas vão, né? Tem umas que somem, mudam tal. Então hoje, o que o cara faz lá? Na verdade, eu vejo assim, são empresas montadas, por exemplo, o laser. Hoje o laser virou um negócio assim que há uns anos atrás era um absurdo. Hoje o laser tá muito difundido. Cara, Caiu o eu fui num preço. evento, e eu me assustei. Porque assim, ó, é um boi, assim, a gente imagina uma máquina laser cortando chapa de 63 milímetros, cara. E assim, cortando igual manteiga. E assim, É. como eu era de frigorífico, a gente não imagina, né, a potência disso aí. E ali, tava conversando até com o pessoal da Gama, que eu fiquei no stand deles ali, de Paquita, né? Uhum. E eu falei, ah, tá, quanto que é uma máquina dessa daí? Aí ele falou, ah, essa aqui de, acho que era 6.000 watts, tá 250 mil. Eu falei, Uhum. pô, um Civic tá esse valor, cara? E a máquina corta, sei lá, 60 e poucos As metros. primeiras, por exemplo, as primeiras que vinha aqui que eu vi na região, que era de CO2, né? Então ela tinha uma potência ali de 2.500 watts, ela cortava uma chapa de meia polegada, Uhum. 12.7, né? Eu tava vendo essa semana lá uns vídeos lá na internet, eu cortando na altura desse aqui. É máquinas de cento e poucos mil watts já. Não, Eu não sei nem como é que, porque você imaginar derreter um material dessa espessura lá, cara, é legal, velho. É um monte de lente. É assim, ó. Debaixo da máquina ali tem tipo um banco de laser. E exatamente, aí vai ela se vai. somando com as lentes ali. Exatamente. Então, hoje você já tem máquinas que passam de 100 kW, né? Então, que corta aço aí de, sei lá, 200 milímetros, né? E barateou muito depois que desenvolveram o laser de fibra, né? Que é Uhum. diodo lá, tem toda uma física envolvida ali na fibra, né? Mas lá no começo, o cara pagava ali 5 milhões de reais numa máquina de 2 kW, né?
Só que o que está acontecendo, né? O laser é uma coisa que está popularizando, mas existem outras máquinas mais mecânicas e tal que não estão conseguindo também baixar tanto porque tem essa questão do custo de material. A laser não é uma máquina que vai muito material, né? Isso. É uma máquina mais leve, tecnologia mais embarcada tecnologia. do que... Só que o que está acontecendo? Essas empresas amanhã, depois, não sabem se elas estão lá no mercado e daqui 5, 10 anos a máquina começa a dar problema. E aí o que você faz? Você chama um chinês lá da China que custa 10 pau a passagem para vir e 10 para voltar para resolver? Não vai. E aí, na verdade, você chama o chinês para trocar peça, né? Exatamente. Então, o que está acontecendo? Hoje eu já estou com uma máquina lá assim, né? Que tá chegando, que é chinesa, que deu pau lá no CNC, lá a gente vai ter que fazer, né? E eu acredito que vai acontecer muito mais no futuro, porque muitas empresas talvez não vão estar mais ali e tal. Então a gente vai ter que estar preparado para fazer essas manutenções aqui. Que o cara não vai jogar fora uma máquina, né? Sim. Cada vez está mais escasso os recursos, né? O aço principalmente, então não dá para ficar. Não é igual eu falei lá da eletrônica que o cara joga a TV fora e compra outra nova, né? Na máquina não dá pra fazer isso. Então a gente já tem em casa, eu tô com uma laser lá que tô fazendo um retrofit, porque foi feita uma máquina, o cara mandou fazer e a máquina não ficou legal, né? O pessoal pegou e colocou um material muito fraco lá na estrutura, não soube tunar motor e tal, você ia cortar um negócio redondo que ele saía, em vez de sair redondo, saía assim, ó. Saía oval. E a gente tá com um caso assim lá. Então, tem assim, eu acredito que vai ter bastante disso no futuro por conta dessa importação desenfreada. É interessante porque aí também, por um lado é ruim, mas acaba abrindo mercado para quem que é o brasileiro que aprendeu e entendeu como que funciona essa máquina. Sim. Conseguir, talvez, prestar manutenção para elas, né? Porque a gente não sabe exatamente como que vai estar a conjuntura mundial daqui a um tempo, né? Não sabe se a China vai continuar sendo isso tudo ou uma hora, vocês sabem? Crise? Eu já tive problemas ali há um tempo atrás que eu usava dessa mesma Comorgan aí chegou principalmente na pandemia ali, deu uns problemas e tal e começaram a não ter material, eles pediram até 6 meses para entregar um servo. Falei, cara, como é que eu vou esperar 6 meses, 7 até meses, pediram para entregar um componente, como é que eu vou fazer máquina desse jeito? Aí eles vieram com um outro modelo, outra marca lá. Aí um dia deu um problema no servo, numa máquina lá, tal, eu abri para tentar consertar ali, que eu às vezes faço conserto também, nessa parte eletrônica e tal. Aí eu olhei dentro e falei, o que tá acontecendo com esse negócio, não tá vindo? Aí eu fui lá ver, tinha um componente lá, fui pesquisar, fabricado na Ucrânia. Aí eu falei, né? Que logo depois da pandemia estourou essa bendita da guerra lá da Rússia e da Ucrânia. Aí você imagina lá um centro lá como era Kiev lá, que é a capital lá, sendo bombardeado lá, vai rodar fabricando, o que tu vai fabricar lá? Isso você depende daquele componente que vem de lá, entendeu? Então, hoje a gente corre um risco sério dessas coisas, né, afetarem a parte de reposição de peças. O Brasil é dependente ainda dessa importação. Puxa, o Brasil é dependente de tudo, né? Não tem nada. Eu costumo dizer assim, às vezes o cara, o que a gente pega lá hoje para fazer, não tem, pode ser o projeto alemão, americano, italiano, o que for, mas a etiqueta tá lá made in China. Entendeu? Ninguém fabrica mais nada de componentes se não é chinês. E daí tem aquela questão dos semicondutores lá, que, né, entendeu? Então a gente tem uma coisa assim, a gente cuida muito é tentar fazer essa parte aí de conseguir às vezes modificar componentes, tá? Para você poder um dia você conseguir rodar a máquina sem depender daquele componente em especial, né? Ou então porque colocar um mais genérico, né, que consiga, né? Aí teve um tempo atrás de falar aí que tinha um pátio da Chevrolet cheio de Onix lá que não conseguiu entregar porque não tinha um componente lá que ia no carro lá, principalmente depois da pandemia, né? Então eu acho que a parte da manutenção, assim, ela vai... ela tem que se preparar para esse tipo de situação, de poder, às vezes, modificar, né? Hoje, por exemplo, há uns anos atrás, a gente tinha... por exemplo, o CNC, como é que ele funciona? Tem lá um computador, né, que gera
a trajetória da máquina, que você vai largar lá, ele vai te mostrar até o desenho, o que ele está fazendo, né? São parâmetros, linhas e tal. E você tem a parte dos motores. Então, o computador conversa com os motores para fazer aquela trajetória. Antigamente, o que era? Você mandava um sinal analógico para o motor de velocidade e mandava a posição lá e ele ia controlando isso. E tem máquinas que é assim até hoje, né? Não é uma coisa ultrapassada, funciona, né? Depois veio o que? Veio pulso e direção também, que é você manda o motor para cá por pulso, vai dando pulso, ele vai andando, que é muito usado, principalmente no CNC mais simples aí, que o pessoal faz, que nem no Linux CNC que a gente usa ali, tem bastante gente que usa. O sensorzinho garfo fazendo sucesso. Exatamente, né? Aí, agora veio o que? Daí depois começou as redes, né? Você comunica do computador com o servo por rede. Só que daí como que começou isso? A Siemens fez o Profinet lá, Profibus lá no começo. Profibus, né? Tinha o Modbus lá, que era da Modcom. DeviceNet, tem um monte de protocolo. E virou DeviceNet, Profinet e Ethernet IP e papapá e aquele monte de confusão. Cada marca tinha uma coisa. Aí a Ascal lançou lá o Mecatrolink. Aí a Ascal, que diabo é de Mecatrolink é esse? Entendeu? Tudo funciona. Só que o que acontece? Se você tirar, você só vai colocar, né, o mesmo... Aí dependente também. Aí teve uma tal de Beckhoff, né, que criou um negócio chamado Ethercat, que é uma das coisas que a gente usa bastante hoje lá em... Já tem cat no nome, né? Já. Só que o que acontece? Qual que era o problema de todas essas redes? Para você usar o Profinet ou Profibus, você tinha que botar um chip da Siemens lá. Você tinha que não sei o que. Aí veio o convertedor, né? O alemão veio lá e fez o que? Pegou, simplesmente criou um protocolo em cima um hardware já conhecido, né? Criou um chipzinho também dele. Só que o chip dele é um pouquinho diferente, que hoje é muito barato você colocar no equipamento, que só vai no escravo. Mas o master lá, que é o computador, é na placa de rede do computador. Ah, ele converte sinal, entendi. É um hardware. Então ele é só um protocolo, mas ele usa a placa de rede do computador. Cara, hoje em dia, as empresas não estão mais tendo tempo de ficar inventando protocolo e fazendo coisa. Como esse protocolo era mais simples, mais fácil, virou padrão. Hoje, se você for na Schneider, tem, a Siemens tem. A Siemens, que é uma das mais resistente. Hoje, praticamente, o que não marca de servo, seja ela de marca famosa ou não, ou chinesa, das primas que está saindo no mercado, tem o tal do Ethercat, tá? O que isso te possibilita? Te possibilita que você pode amanhã depois poder tirar sem ter que mexer na máquina inteira, tirar um servo, né? Eu já coloquei lá na bancada funcionar um VEG, um Delta e um Comorgan lá. Os três ligados um no outro com a mesma rede, entendeu? Sem você ter que substituir tudo, tá? Então agora tá tendo essa... Por quê? Porque eles também sabem do perigo que é essa questão de você depender de uma coisa só. Apesar de se amarrar o negócio que você dependa do cara, mas ele não sabe se amanhã depois também ele vai conseguir fornecer, né? Hoje tem coisas, por exemplo, a gente usa lá o Linux, quem conhece o Linux é um sistema operacional aberto. É um Windows diferente. Sistema operacional aberto. Aí você pode dizer, não, mas é concorrente do Windows, tal, porque não. Hoje o próprio Windows está fomentando, tem parte lá do Linux que é o Windows que escreveu o kernel, que fez parte lá. Por quê? Porque o Android foi feito em cima, né, tal, tudo isso. E isso tá abrindo um pouco mais de... Hoje a Microsoft mesmo já tá mais focada no Word, no Excel, vender esses programas aí, entendeu? Porque o sistema operacional já chegou num nível que... Não tem mais o que inventar. Já tá começando às vezes até chatear essas trocas, porque você começa a perder o que você sabia. Pra mim o XP ainda é top ainda, esse exatamente. 11 aí... Não muda assim uma questão de estética, um pouco de desempenho, que geralmente quase piora, né? Porque daí toda vez precisa uma máquina mais potente para rodar um negócio, né? Mas assim, tem empresas que estão vendo assim que é um negócio assim que demanda muito esforço para
Pouco... Aí veio o Google lá, pegou lá o dito Linux que tava ali, que não custava nada, né? E colocou aquela interface e tal. E ele cumpre o papel dele e acabou, né? Fez algumas... Não é exatamente o Linux, mas tem, né? E daí nesse meio tempo a gente tem um programinha lá que a gente usa bastante, que é o Linux CNC, né? Que é nessa pegada aí. Ele roda no Linux, né? Foi que é esse que você dava o treinamento. Exatamente. Entendi. Ele é um software aberto. Você vai lá, baixa e faz o que você quiser com ele, né? Controla 9 eixos e tal. A limitação dele tem poucas, né? Algumas coisas assim das mais modernas. Uma coisa que eu vi que ele não tem é o chamado S-Curve ali, que é a aceleração no formato S para dar uma melhorada na dinâmica da máquina. É só para ganhar ciclo, né, no caso. Geralmente é mais para altas velocidades e tal. Numa máquina, no fresador, no torno, não faz muita diferença, né? Tipo, numa laser pode ajudar um pouco mais, porque, né, a maioria das lasers também não tem isso. Então, esse programa ele acabou fazendo, né, uma alternativa que a gente pode criar diversos, um hardware barato, você pode usar. Aí a gente acabou implementando na época, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que conseguiu juntar o EtherCAT com o Linux CNC. Daí agora veio um pessoal lá e fez um negócio lá, eu fiz meio na gambiarra ali, mas funcionava bem, né? Aí veio, porque eu não sou programador, eu faço às vezes as coisas funcionar, mas daquele jeito mais simplão, chucrão, ali, né? Chucrão ali, eu não faço um programa bonitinho lá e tal. Mas funcionava, né? Desde a segunda geração de máquina a gente já usou isso, lá em 2009, tá? 2010, 2011, 2012, ali não me lembro que foi começado a fazer, né? A segunda versão de máquina já. E ele também vem nessa pegada, ele é um programa que foi desenvolvido pela NIST lá, que é o órgão, como se fosse um Inmetro aqui no Brasil, é a NIST lá nos Estados Unidos, que ela vê os padrões lá, ela que controla padrão disso, aquilo. Aí eles tinham que testar um servo motor, como é que eles iam testar? Eles criaram esse programa lá no MIT, lá no famoso MIT lá, que é o Massachusetts Institute of Technology. Então, MIT, né? Exatamente, é um MIT. Eles criaram esse programa lá e eles usavam para isso. De repente eles botaram em domínio público isso, né? Botaram ou vazou e não, virou... foi colocado mesmo, que como é governamental, não visa lucro, nada, eles largaram. E o pessoal pegou aquilo e falou, opa, pera aí, eu gostei disso aqui. E desde então, isso já faz 20 anos, ele tá sempre, cara, se você entrar lá no site onde tem o código-fonte dele lá no GitHub, lá tá todo dia, né? Tá atualizando. É porque até em CLP, meio que puxando, que tem essa treta, que por exemplo, Schneider, eu trabalhei um pouquinho mais com o Schneider. Tem o software Schneider, aí tem o Machine, aí o Machine já não conversa com tal... Sim. Aí você vai comprar a receita, você tem que gastar 50 mil... Em 3 licenças para conseguir. Exatamente, essa parte da licença é muito complicada. Se for uma empresa, por exemplo, eu não tenho, hoje para mim não compensa eu gastar, não sei, amanhã eu posso pegar um CLP, hoje ou outro, né? Uhum. Então a gente usa bastante lá, Delta, um CLP que eu coloquei vários há 15 anos atrás na máquina, estão trabalhando até hoje sem problema nenhum, entendeu? Mas no CLP hoje já tem. Por exemplo, quem quer um código aberto também, que é na mesma pegada Linux, hoje já tem o OpenPLC, né? E eu sempre confundo, eu nunca lembro o que tem o OpenPLC e o PLC Open, né? Então tem duas... Então assim, hoje, quase todos os fabricantes também, ninguém muitas vezes não sabe disso, mas existe uma organização que chama, eu nunca lembro se é o OpenPLC ou o PLC Open, mas acho que é o OpenPLC. OpenPLC é uma organização que quase todos os fabricantes de SLP hoje estão usando aquele mesmo código-fonte, aquele mesmo compilador, e então é ela que organiza as regras, tal, padroniza toda a linguagem. Às vezes você tá lá com um software e com outro, e lá no final da história é aquele mesmo, tá? Só muda... Pode entrar lá no site, você vai ver lá, vai buscar quem que é membro do site lá, tá lá o fulano, Siemens e Schneider e não sei o que, e Delta e não sei o que e tal, tá? Porque assim, quando a empresa é organizada, uma empresa grande, que daí padroniza almoxarifado, padroniza a compra da máquina, ela fala, não, tem que ser CLP porque é padrão. Aí, nossa, riqueza, né? Aí dá pra você comprar uma licença e tal. Exatamente. Agora, igual o frigorífico, que
a gente falava que crescia, ele fazia um puxadinho e aí o puxadinho daí virava um setor. A maioria das empresas da região é assim, né? Então o que acontece? Cada puxadinho, cada projeto que vinha era uma caixinha de surpresa o que ia vir ali dentro. O que falava, padroniza pelo menos botoeira ser Schneider, né? Pelo menos botoeira ser igual. Né? Tu imagina assim, lá na empresa, o cara me chama lá, preciso fazer um negócio aqui, ó. Que nem esse dia o cara me falou, tem uma máquina nova aqui, perdeu o programa do CLP. Foi a máquina, né, tal. Daí eu falei... Aí o cara, tu vai lá, tu vai falar assim, não, eu preciso comprar uma licença de 50 pau aí pra dar um... Só pra dar uma olhada. Pra fazer o... Não tem, né, isso aqui. Mas isso tá caindo. Hoje a maioria tá ficando livre, né? Só o CLP mesmo de grande porte, mas daí já é voltado pra empresa. Só que nós aqui, por exemplo, na região, no Sudoeste, sabe que é bem limitado. As empresas, a maioria das empresas... trabalham nesse formato do puxadinho pra cá e puxadinho pra lá, né? Todas as empresas que eu conheço lá na cidade foram assim, nasceram pequenas e foram crescendo, né? A gente tem aqui, tem Sadia, tem coisa que já é um pouco mais, né? Mas mesmo assim pegada ainda. diferente, né? Eu não conheço lá, não sei também como que é. Mas são empresas, pelo menos a gente sabe que tem já nasceram um pouco maior, mas no mais é assim. Então não tem como trabalhar com um formato desse, de cada empresa tu vai lá, né? Eu mesmo lá, a gente tinha na empresa lá dentro, sabe? Começa a empresa tal e daí tem o tal do SolidWorks, né? Pra desenhar. O Solid. Aí nós lá, com o Piratão e tal, dali a pouco veio um comunicado lá. Vamos multá-los em $150 mil. Aí eu falei, mas da onde nós vamos tirar $150 mil? Né? Aí a gente foi vendo e aí... Vamos conversar com o pessoal e tal, e acabamos adquirindo a licença lá, e daí beleza, né? Mas o pessoal pega, você começa a usar, eles vão pegar, manda relatório e tal, e a gente... Computador secreto, sem conexão com internet. Não pode ter conexão nenhuma, senão acaba pegando, eles né? Nós vamos comprar o Solid. Só que daí a gente já tava numa... Né, já tinha, né, dado uma melhorada ali, a empresa já tinha crescido um pouco, né? Mas eu soube de uma empresa aí que tinha 60 e poucas licenças de Solid rodando e... Tudo pirata e os caras pegaram, né? Então, imagina quantos milhões que era a multa, né? Não, daí mas já é muita audácia, eles né? não são dos piores, assim, eles conversam, vamos negociar, tal, compra uma licença e tal. Queriam comprar 5, porque tinha 5 computadores que não tinham usado lá, né? Foi trocando e tal. É que na verdade tinha 60, mas que usava mesmo era, sei lá, mas 5. Essa empresa é uma empresa grande, eu acredito que tinha 60, né? Mesmo, o cara falou que é 60 máquinas rodando lá dentro com o Solid tudo pirata, né? Entendeu? Então hoje, com a internet, você acaba não fazendo, né? Não dando como fugir disso, né? Lá a gente tinha tinha 3 computadores, né? 2 que a TI conhecia e o computador secreto, né? Esse computador secreto, o que tinha de máquina virtual lá rolando ali? Nossa senhora, então, cara. Mas a gente acabou... Uma coisa foi também um pouco de desculpa, mas a gente já sabia que a política do pessoal era essa. Quando pegasse uma licença, geralmente eles negociavam para vender, porque também não... É que nós somos $150 mil, cara, dá quase R$1 milhão aí, como é que tu vai, né? Não adianta nem multar, porque... Sabe que não vai. Até a Rochelle na época falou, vocês vão ficar com a empresa aí? Vocês querem a empresa ou não? Vamos brincar a empresa, né? Vamos largar aí pra vocês aí, vocês querem vir aqui, toma conta, aqui que nós vamos embora e vocês continuam aí, porque... Né? Vou fazer o quê? Então aconteceu isso aí também, né? E a gente sabe que tem, né? E eu tô falando porque não é que eu cometi eu conheço todas as empresas e eu sei que cada uma tem uma coisinha escondida. Não, sempre tem, né, sempre cara? Tem, não porque, cara, ele levar tudo, o empresário é um herói, né? Porque não é fácil, é imposto, é isso, é aquilo, é custo disso, não é fácil dele levar as coisas tudo certinho, né? Cara, levar, principalmente assim, ó, nem é tanto o imposto, é mais a burocracia, cara. Exatamente. Que, cara do céu, a gente tem segurança, tu nunca sabe se tá fazendo certo ou não. E aí nunca ninguém tem informação também. Às vezes, cara, eu tava conversando ali com o contador da parte a gente tem a lojinha do diário, né? Onde tem as camisetas, enfim. E aí pedindo as informações, aí ele olhando, não sei, o contador que trabalha com isso tem que pesquisar pra saber responder pra você como que funciona. Imagine nós, coitadinho, que tem que meio que no começo se virar com o que tem, dando seus pulos, por né? isso que eu digo que a gente tem que ter uma equipe bem legal, como eu tenho lá, né?
Tem o pessoal lá, o Rochelle, o Jackson, o Daniel, o pessoal, os meninos lá, o Lucas, o Gustavo e tal. Tem o Joe agora que é novo lá também na equipe lá. Você precisa ter cada um, né, focado ali num ponto ali, porque você não consegue, né, cuidar tudo sozinho, porque é muita coisa assim que rola dentro da empresa, sabe? E seja ela a fabricação ou a manutenção principalmente, ela é bem cruel, como nós comentamos aí, que às vezes você faz o melhor e tenta resolver e às vezes a coisa. Aí você chega a um ponto que a máquina você começa a consertar num lugar e estourar no outro, né? Aham. E assim vai indo, e assim vai indo. Aí quando chega que começa a dar o BO maior, daí você parte pro geralmente pro retrofit, né? Que acaba, não dá mais. Eu arrumo aqui, estoura lá. Eu troco a tela, o computador pifa. Eu troco não sei o que e tal. Aí tem que parar a atividade ali e tentar fazer algo novo, né? Aproveitando que tem já, porque tem um processo, tem toda uma coisa, então você acaba salvando, né? Sem ter que investir no equipamento. Fabricado, vocês têm quantas máquinas fabricadas? Ah, cara, agora eu vou ter. A gente tem. A maioria das máquinas que a gente fabrica são máquinas. Hoje tem uma linha mais pequena, que é filetadora, medidora de fita de borda, né? Mas a gente tem máquinas de acabamento e de solda lá, que foi as primeiras que a gente fabricou, né? Tem umas 3, eu acho que na unidade aqui de Ampere, tem umas 5, 6 lá na outra unidade lá no Nordeste, da empresa lá que a gente trabalhava, né? E a gente tem diversos, assim, tem filetadora, tem lá desde o Pará, tem no Mato Grosso, tem uma máquina de usinagem. A gente tem lá em Ampere mesmo uma máquina de usinagem de alumínio. Eu não sei de cabeça porque assim, são diversos, né? Mas a gente tem pra todo canto. Tem umas que tá sendo fabricada que vai vir pra Beltrão agora, né? Tem essa do retrofit, tem uma nova que foi fechada hoje que vai pra Campo Mourão. Então assim, tem retrofitting lá em São Paulo, tem máquina de polimento lá, tem um retrofitting de máquina de solda lá também que foi feito com a empresa de lá. Então assim, tem diversos, né? Eu não lembro de cabeça assim, mas a gente tem. Já são 10 anos aí no mercado, fora o início, né? Aqueles primeiros anos ali foi, como eu falei, lá dentro da empresa, lá da GoPlus e tal. Então a gente fazia muito interno lá, né? Apesar de ter empresa, a gente fazia só quase pra lá. Depois quando a gente saiu fora, né? Daí que abriu. Aí tem máquinas. Tem as que não funcionam também, tá? De vez em quando Acontece, né? Acontece isso aí porque. Dá pra acertar todas. Já teve máquina da gente pegar e levar lá e levar embora e jogar fora e fazer outra. Entendeu? Não compensava. Porque não, cara, às vezes a teoria não, como diz que na prática a teoria é outra, né? E às vezes acontece, claro, isso aí não é eu não tenho vergonha de dizer porque é o dia a dia. O processo, nem é o aprendizado. tudo você vai acertar e graças a Deus, assim, tem clientes que entendem, a gente refaz, tem cliente que não entende, vira cara, né? Mas a gente sempre procurou resolver, sabe? Nunca foi de deixar um negócio assim e tal, né? Mas tem as que dão o resultado esperado, tem as que dão um pouco menos, porque é o processo. Você criou um negócio do nada, o cara vem com a ideia, eu preciso fazer isso aqui, mas como um negócio faz isso? A gente estima lá, vai fazer 1000 peças por hora, às vezes faz 500, às vezes faz 2000, né? É muito cruel isso, porque tem muito detalhe envolvido, tem casos assim, ó, máquinas que daí o cara vem com uma amostra do material, e quando chega lá vem um vendedor vendo o mais barato, ele mete na máquina lá e bagunça. É a culpa da máquina, né? Não é da máquina que não vai. Então tem bastante coisa assim que não é tão simples de fazer, sabe? E assim, o que você mais gosta de fazer? O retrofit ou construir a máquina? Cara, eu Aí gosto as duas coisas, sabe? Eu gosto também do retrofit, eu gosto bastante porque eu consigo criar funções novas, fazer coisas novas numa máquina que o cara já não esperava muita coisa, né? É um negócio que eu falo que é o sentimento da manutenção, né? Que a manutenção trabalha ali inteiro pro sentimento do tava pior e eu resolvi, né? Exatamente. Então você consegue fazer coisas novas, você consegue, mas assim, o fabricar é um desafio maior, porque você tem tudo para dar errado, sabe? Geralmente tá tudo contra você, porque você
tem que imaginar, você tem que... Claro que as coisas não são feitas assim a revelia, a gente tem que ter um estudo, a gente, né, cria uma ideia, conversa com o cliente antes, passa um desenho. Pega umas referências. Exatamente, pega a referência, vai ver o que tem no mercado, não adianta querer inventar a roda de novo, que não é uma idiotice isso, né? Mas, assim, a maioria dos desenvolvimentos nossos são coisas que geralmente são problemas mesmo. O cara traz lá, eu preciso fazer esse processo, eu preciso resolver esse problema na minha empresa, eu preciso fazer. Às vezes tem uma máquina no mercado, mas essa máquina não me atende, eu preciso fazer maior, entendeu? O cara tem uma máquina lá que faz até tanto lá, eu preciso fazer, que nem esse dia, nós fomos ver uma máquina lá, o cara tinha uma máquina lá, fazia, rolava lá um negócio até 600 milímetros, mas eu preciso fazer 3 metros. Nossa, 600 para 3 metros. Então o cara, o que você tem que fazer? Tem que bolar uma coisa diferente. Aquilo ali já não. E por que o cara fez ali? Porque até ali é fácil, até ali vai. Mas daí a gente tem o desafio de fazer o quase impossível, né? Entendeu? Então aí nesse ponto aí você sofre bastante, porque você tem que. E a gente fala com o cliente, ó, eu acho que dá pra fazer isso, isso e isso, ó, eu vou fazer um pré-projeto, que tal? Tu acha que dá pra nós encarar, né? Mas quando não funciona, geralmente vem pra cima de mim, né? Não é pra cima do... Daí não é mais nós, né? Não é você. mais nós, não. É eu, a Luxon, minha equipe, o pessoal lá, entendeu? Mas a gente topa igual, né? Só que nem eu falei, corta o fio e... Corta agora o fio tem e que funcionar. arrebenta. Entendeu? Então é assim que a gente trabalha e tem os erros, tem as confusões, tem como qualquer lugar, né? Às vezes a gente vê pessoas falando, principalmente na internet, tudo dá certo, tudo é bem assim, não, né? Cara, é a frustração, né, que muito... Porque, assim, na internet só mostram quando dá certo, quando fica bonita, né? E aí esse lado da frustração... E aí, assim, ó, igual quem empreende tem esse desafio. Sim. Porque daí você vê o seu concorrente, você vê outras pessoas, nossa, só sucesso, só sucesso. Você fala, porra, e eu... O meu dá cagada, né? E aí não, meio que se frustra daí. Hoje isso é um problema, assim, eu acho um problema global hoje a gente tem muita gente com depressão, com, né, problemas aí, por causa de ficar olhando a vida dos outros na rede social e achando que tudo é uma maravilha. Sim. Né? Tudo lá é lindo, tudo tá funcionando, tudo é... Mas não é assim, a gente sabe que uma coisa é você tirar uma foto, postar lá um negócio... Às vezes o cara tão tudo brigado ali, postando uma foto. Meus melhores amigos e tal, né? Eu sei bastante dessas coisas, né? E a parte de... Tanto que você pega... Cara, você vê, por exemplo, uma GM, uma Volkswagen, cara, por exemplo, ali em 2010, ali o Gol, ali não teve nenhum que não fundiu o motor, né? O Golzinho que saiu com o motor 1.0, né? Teve... São empresas grandes, velhas no mercado e tal... Só que hoje assim, a coisa anda num ritmo tão acelerado que não tá mais dando tempo de pegar um carro e desenvolver ele, botar numa pista, ele andar, sei lá, 200 mil quilômetros pra ver o que vai dar errado, né? E ainda vai que tu pegou aquele que não deu problema, né? Entendeu? Hoje todo ano muda modelo, muda motor, muda a exigência e não sei o que, e poluentes e tal. Então a coisa tá muito dinâmica. E aí que eu falo da manutenção. Às vezes tá ficando difícil de acompanhar, né? Acompanhar as novas tecnologias. Se você vai trabalhar com manutenção ou desenvolvimento ou qualquer coisa que seja, cara, a ordem do dia é estudar. Tem que estar estudando, tem que estar lendo, tem que estar vendo, tem que... Não simplesmente beleza, me formei, parei, agora eu tô com a vida resolvida. Pode abandonar. Não vai não. É médico das máquinas, né? É igual médico. Médico você... Amanhã é outro sistema, é outra coisa, é não sei o que, e vem uma rede nova e tal e tal. E aí tem que estar procurando sempre. E outro desafio maior que a gente tem na manutenção também, que eu citei antes lá, é a diversidade, né? Então você tem muita coisa, principalmente quem tá ali dentro de uma empresa. Às vezes eu tinha raiva lá quando trabalhava, né? Chamar o cara da Siemens, tomar o cara da Schneider, o cara vinha lá e pai, resolvi. Beleza? Mas o cara tem toda a informação. Como que funciona, o que é, não sei o que, tal. O cara chega lá na frente, a máquina parou. E aí? O que eu faço agora?
Tá piscando vermelho ali. Daí, ó. beleza, essa aqui, beleza, eu já sei. A outra é outra marca, é outra tudo. Então, o cara que trabalha dentro da manutenção da empresa, ele tem esse desafio tão grande que ele tá aqui, é Schneider, lá é Siemens, lá é Delta, lá é não sei o quê. Cara, tudo você tem que se adaptar, entendeu? Então é muito mais difícil que você ser um técnico que você tem toda a informação do mundo, do equipamento. Tem todo o auxílio. E mesmo assim, às vezes, ele não consegue E às resolver. vezes os caras, cara, já vi assim, o cara fabricar a máquina, eu mesmo, lá de fabricante da máquina, tinha umas horas que você não sabe onde que, pra que lado que corre, porque você não sabe o que que tá acontecendo, né? Nem Isso você é um entende problema. o que a máquina quer dizer. Exatamente, então, imagina o cara ali dentro ali, pega uma e duas e três, tudo diferente e tal, né? Pô, uma coisa, você que é fabricante de máquina, veio uma dúvida em mim aqui. Já fizeram alguma gambiarra que vocês transformaram em melhoria da máquina? Gambiarra que nós transformamos em melhoria? É que tem várias aí que começa a gambiarra e depois, com o tempo, vira. Ah, tem. Eu não vou te dizer um caso em específico, mas assim, o que a gente procura fazer? Uma das coisas que a gente procura é conversar bastante com o operador, com o cliente lá, o cara que tem lá, ele sabe lá, a dor dele lá dentro da empresa é isso, né? Uhum. E às vezes, de uma gambiarra que o cara fez, a gente cria Um novo sistema. um sistema. O que a gente faz? A gente não é gambiarra, o cara ele teve uma ideia de um processo, tá? Aí todo mundo chama de gambiarra porque ele foi lá, pegou, juntou um monte de coisa e fez aquele processo, né? O que a gente faz? A gente às vezes pega esse processo do cara e põe ele dentro de Com o padrão. daí que entra o trabalho da engenharia, de dimensionar, de desenvolver, de botar o rolamento certo. Às vezes o cara vai lá, solda um rolamento com um negócio, com não sei o que, com a fita, com isso, aquilo, e faz um processo, entendeu? Então já aconteceu da gente pegar e lá, não, vamos fazer isso aqui de um jeito. Aí pega aquela ideia e transforma no equipamento, né? Com aquela funcionalidade, mas de um jeito mais organizado. Uma entendeu? estrutura, né, no caso. Mas isso tudo, praticamente, se você for olhar desse ponto, todo o trabalho nosso começa numa gambiarra. Entendeu? Começa porque já aconteceu da gente pegar lá dentro esses dias e tal, lá, precisava fazer um processo lá, tal, de cortar lá um furo bilongo lá num tecido. O que a gente fez? Foi lá numa morsa. Pegou uma fita velha de cera, cortou e virou e tal, e montou. Aí pegou outra fitinha, afiou em cima, e ficamos lá com o martelo batendo. Será que corta? Será que não corta? É um caso de você ter que fazer uma gambiarra e tal. Você tem que fazer um protótipo, um teste, alguma coisa pra... Tem que ter um fundamento aquilo que você vai aplicar na máquina, tá? Às vezes não tem referência, não tem ninguém que fez, você vai procurar referência é a imaginação. Um vídeo que, será que alguém faz isso? Sempre a gente vai olhar para não ficar inventando aquilo que a gente... Tem muitas vezes que o cliente chega lá, eu preciso fazer isso aqui, daí a gente mostra pra ele, ó, tá aqui, ó, tem essa máquina, vai lá. Mas e ele fala quer procurar pelo em ovo, né? Vai lá e faz aqui, porque não tem, eu não vou conseguir desenvolver uma máquina mais barata que o cara produz em série lá e tal, né? Entendeu? Mas quando ele precisa de um objetivo em específico, eu preciso fazer isso aqui, mas não me atende, não vai, a gente acaba fazendo isso. Aí consegue chegar. A gente acaba às vezes criando uma gambiarra ali, alguma coisa e fazendo o teste para daí botar isso. Aí depois você vai fazer usinadinho, vai fazer bonitinho, vai montar, vai procurar aquele componente certo, o material correto, mais resistente, entendeu? Tem todo um estudo em cima disso. Não, então fechou. Você falou que eu queria escutar, então, realmente. Não, a adaptação, a gambiarra, ela é o começo de muita coisa, sabe? Não tem... Você não vai pegar e aplicar, vai gastar, sei lá, 10, 20, 30, 100 mil reais para fazer um protótipo para ver se vai funcionar. É muita riqueza, né? Ninguém tem esse dinheiro, ninguém tem essa... Existem, claro, empresas que investem muito em, né? Mas eu só não consegui achar essa empresa ainda, tá? Eu sei que tem, não sei onde que Dizem tá. que tem, né, cara? É a mesma coisa que rede social, né? Só posta eu teve um caso uma vez, o cara me falou da ABB lá, dos robôs, né? Da ABB, ele me falou que teve uma época que a Volkswagen vendia o Gol, que eles resolveram pintar. Os caras da Volkswagen saíam tudo com uma lista, uma faixa preta embaixo ali da soleira da porta. Não me lembro que ano que era os Gol ali, mas devia ser de 2008, 2009.
Se você olhar na rua, você vai ver uma hora ali que vai passar um gol que embaixo era pintado de preto. Né? Podia ser branco, podia ser qualquer cor, embaixo era preto. Aí o que acontecia? O pessoal pediu pra ABB desenvolver. A ABB faz o robô, né? Mas o robô ele só vai lá e leva pistola e pintura lá. O cara me falou, a Volks pediu pra ABB desenvolver um negócio pra pintar essa faixa, mas só passar o robô e pintar. Mas como é que tu vai pintar num carro branco uma faixa preta sem esfumaçar sujar e nada? Tá, daí a ABB falou assim, sim, nós desenvolvemos. Beleza, toparam o projeto. Isso é uma empresa grande, a ABB é sueca, é multinacional, tem, né? tudo a estrutura. É, uma das maiores fabricantes de robô. Foi lá. E não deu, e a ABB do Brasil falou, não conseguimos. Foi pra ABB lá da Suécia, lá, sei lá da onde. E foram. Ele diz assim, a ABB, não sei, ela pediu não sei quantos milhões pra desenvolver. Eles gastaram 3 tanto do que foi pedido, mas foram lá, fizeram a solução e arrumaram pra porque eles tinham topado o projeto. Isso foi um cara da ABB mesmo que me falou. Mas olha, uma empresa desse tamanho também dá as furadas dela, né? Entendeu? Então... fiquei triste que a ABB do Brasil não conseguiu resolver isso aí. Não conseguiu porque, Tá louco. na verdade, assim, chegou às vezes, né? Talvez até pudesse conseguir desenvolver, né? Mas aí chega um limite que, né? Aí precisa passar pra frente, né? Eu não sei se foi o pessoal de fora ou foi a própria ABB do Brasil com o auxílio deles, né? Mas provavelmente foi a daqui que desenvolveu. Só que teve que ir pra frente porque chegou no limite deles, eles tiveram que buscar e tal, e falar com a matriz lá pra conseguir fazer, né? Mas assim, era uma coisa... Aí o cara disse que conseguiram lá colocar umas rodas lá, um negócio que ia rodando e não deixava a tinta respingar. Porque daí você botava um anteparo pra pintar, mas daí escorria e tal. Aí os que desenvolveram o negócio lá. Mas custou 3 tantos que eles tinham cobrado pra fazer. Só pra fazer uma lista. Ficou então é um negócio. Não, é fácil, é só fazer uma listrinha preta ali, tá? Não sei, põe um robô lá pra um negócio. E... Tudo que começa do é fácil, nunca é fácil, né? Então o que acontece? Aí o caso não deve ter montado uma gambiarrinha, uma coisinha lá, vamos experimentar. E foi indo, o negócio tomou uma proporção que não fugiu do controle. Não, bacana. Gostaria de agradecer novamente aí, Idiot, que te conhece mais, né? O Deote, né? Idiot. Sobrenome, né? Gostaria de agradecer aí a presença. Muito obrigado. Isso aí, eu que agradeço de vocês terem vindo. Não sei se eu falei de mais ou de menos, né? Capaz. Procurei falar o que minhas experiências aí. Não, é um pouco diferente, talvez, do que a manutenção o pessoal costuma falar. A gente tem umas duas partes, né? Tanto, às vezes eu tô lá como fazendo manutenção e xingando o cara que fez a máquina, que botou o parafuso no lugar ruim. Às vezes o meu ouvido tá aquela história da orelha doendo, ficar né? vermelha e apitando lá, porque tem um cara lá que foi mexendo na máquina que eu fiz. Tá até xingando porque você colocou um parafuso também no lugar ruim. Apesar de que a gente, né, leva essa experiência muito a sério pra desenvolvimento, porque a gente já teve lá, né, também. Já teve do outro pegou lado, essas né? coisas aí. Tivemos e estamos ainda, né? A gente também faz, eu também saio de lá, às vezes o pessoal me pede lá, preciso... Eu ainda continuo fazendo manutenção em empresas lá, né? Tem alguns caras lá que só quer que eu vou lá porque eu já, né, pegaram o jeito, a confiança comigo lá, né? E tem a equipe também que tá aí no dia a dia lá, os meninos lá, né? Que a gente sem o pessoal lá não é ninguém. Não adianta querer montar a empresa, fazer que você é um só, o dia só tem 24 horas. Então o que a gente tá procurando fazer é passar pra frente que a gente... essa experiência e formar novas pessoas, que amanhã eu vou embora e vai ficar alguém, né? E assim eu sei que se vire, né? Isso aí. E aí vai embora. Eu falei esse dia, não sei com quem eu tava falando, ela falou, eu tava lá, já fazia 15 anos na empresa, tá na hora de eu sair. Eu falei, putz, eu já tô com 15 na minha, o que eu faço agora? Eu vou pedir a conta pra quem? Pra quem que... É igual fala, né? É o coisa do empreendedor, né? Você é o seu próprio chefe, mas aí você tem que pedir folga pra você mesmo. Mas se eu folgar, quem que vai trabalhar? Exatamente, esse negócio de empreendedor tem que ter... É a faca de dois gumes. Que nem eu falei, assim, eu tava bom lá, eu tinha que me lascar um pouco, né? Tava procurando. Tava tranquilo, tava ganhando bem lá, o salário bom. Fui lá sair da empresa, eu ganhava 5 pra ganhar 2. Eu tava bom. Né? Me incomodar um monte a mais, correr um monte de risco. Mas tá. Aí virou história, né? Exatamente. Mas é assim, as pessoas têm que
hoje em dia eu vejo sim que falta um pouquinho também, talvez na juventude aí, alguns, né, de ter de arriscar, né, de fazer uma coisa... Meteu o louco, né? Exatamente, fazer uma besteira, mas é uma besteira que pode te, né? Se você ficar naquela ali, vai ficar a vida inteira e, né? Aí que nem eu pensei, eu não tenho nada, o que eu vou perder, né? Saí lá do sítio, fui pra cidade com uma bicicleta que eu tinha lá, morar lá numa casa de pensão pra ir trabalhar lá na empresa lá. E o que pode ser pior do que isso, né? Perder a bicicleta. Já andei a pé até agora. Não tinha muito também o que... Eu acho que um pouco por isso que a gente não tinha muito que, né? Aí vai indo, vai, manutenção, isso, aquilo, e vai crescendo, vai. Aí chega... Eu acho que uma das coisas assim é isso, você, na manutenção, você ir crescendo até que você consiga, de repente, até ser um fornecedor de equipamento, entendeu? Eu acho que é um caminho normal. Todas as empresas começaram pequenas, né? Igual você falou, ninguém vai começar empresa grande é uma empresa pequena. Tem uma moça lá que dá uns treinamentos lá pra nós, ela fala que uma empresa grande é uma empresa pequena que cresceu. É difícil um cara começar uma empresa, né? Existem casos que uma empresa grande pega e junta e não sei o que e cria uma nova empresa pra fazer tal coisa. Mas aí é o caso igual de startup, que tem bastante hoje em dia, mas aí, mesmo assim, o cara... Mesmo que seja uma startup, ela virou grande, ela começou muito pequena, invisível e conseguiu um investimento grande, né? Assim. Mas ela começou pequena igual, né? Exatamente. A gente tem, igual a gente fala da Attraction, veio de uma startup. Então, era uma startup, foi ali o Igor com mais 3 ali de faculdade e foi agora é uma baita empresa aí. Já referência. Nós estamos pequenos ainda, mas a gente já viveu bastante assim, sabe, né? Não é uma luxo, é uma empresa pequena ainda. Mas só o que dá mais orgulho na gente assim é ter passado por tudo isso, de ter todos esses perrengues. É história, né? De passar e tem muita empresa que passou por isso, né? Principalmente na nossa região, assim, muitas empresas começaram pequenas, a gente tem, né? Esse dia nós estávamos conversando aí com o pessoal da MTA lá, Dona Doris lá, falando, putz, nós sofremos para começar aqui e tal, agora é bom ver que tá, entendeu? E tá cheio de exemplo disso, sabe? É muito poucas empresas, assim, das que tem hoje que começaram, né, com um certo, né, um aporte maior e tal. Porque, cara... a gente fala muito que o Brasil é complicado, mas na maioria dos casos, assim, ainda é um país que tem oportunidades, né? Sim. Eu vi um cara falando lá, por exemplo, lá na Europa, é difícil quem consegue começar um negócio e... Sim. Tá tudo meio que estabelecido, o cara que já tem, ele continua, são empresas antigas. Mas também, alemão é tudo teimoso, italiano é tudo teimoso, como que vai também? Talvez seja uma cultura e lá é um lugar também que tá, né, já saturou. Que é muito perto, né? A gente fala que uma das dificuldades do Brasil é justamente isso, fala o jeitinho brasileiro, por quê? Dá problema na peça, você não tem a peça, você vai o quê? Vai deixar a máquina parada 6 meses? Não vai deixar a máquina parada 6 meses, vai dar um jeito de fazer ela rodar, cara. É porque o europeu é conservador, né? Essa é uma assim, pelo menos em algumas partes, que tem outras partes que não, mas ele é muito conservador, até um carro europeu já, por exemplo, um carro europeu lá, tal, de alta linha, não tem uma central multimídia, tem uns que não tem. Sim. E agora tu pega um chinesão lá, ele já vem cheio de tela e coisa, que é uma cultura que tem, né? Então, às vezes eles têm essa resistência aí para um cara entrar no mercado, montar uma empresa e fornecer um produto serviço, lá, coisa. tem a esbarra às vezes nesse conservadorismo europeu e tal, né? Já na China já é diferente, Japão é mais dinâmico. Aqui no Brasil a gente tem todos os problemas que a gente tem aqui, mas ainda consegue, né? Dá os pulos. Isso aí. Obrigadão aí pelo bate-papo. Obrigado. Vamos para o nosso encerramento aí. Muito obrigado a vocês que acompanharam Manutenção na Escuta Podcast. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal aqui para não perder os próximos episódios. Vamos para o nosso encerramento, né? Manutenção, serviço finalizado.